Então vamos lá, vamos falar de anistia, graça e indulto. Vamos lá. Começando com a anistia, né? Bom, em primeiro lugar, anistia, graça e indulto, elas são causas extintivas da punibilidade, mas também são institutos de execução penal, tá? A anistia é uma lei penal de efeito retroativo que retira as consequências de alguns crimes já praticados, promovendo seu esquecimento jurídico. Então, gente, nós temos aí a lei da anistia, que é talvez o maior exemplo de anistia que nós temos no Brasil. A lei de anistia, para quem não sabe, foi uma lei que foi feita na época ainda do governo João Batista Figueiredo, de Oliveira Figueiredo, que deu o que nós chamamos de abertura política. Anistiou aquelas pessoas que participaram de movimentos contra a ditadura militar, anistiou pessoas que participaram da guerrilha do Araguaia, etc. Tá? Anistiou artistas, pintores, escritores, que eventualmente eram considerados subversivos pelo governo, e fez o que nós chamamos de esquecimento jurídico. Tudo que eles haviam praticado foi esquecido. Até aquelas pessoas que eram consideradas terroristas, que teriam sequestrado, teriam praticado atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito, o regime militar, foram anistiados, tá? Então, a anistia, ela é uma lei penal de efeito retroativo que promove o esquecimento dessas infrações. É uma lei federal penal de efeitos retroativos, ou seja, é uma lei feita para o passado. Ela é feita no presente para apagar, anistiar todos os fatos criminosos que foram praticados no passado. É um ato do poder soberano que revela infrações criminais praticadas, impedindo ou extinguindo processos instaurados ou tornando sem efeito as condenações impostas. Então, professor Franklin, ainda que eu tivesse uma condenação imposta a um cantor supostamente subversivo, a uma pessoa que praticou um sequestro supostamente condenada, a lei de anistia apaga qualquer sanção que venha ser imposta pelo Estado. A pessoa fica absolvida de todas aquelas sanções, evidentemente até aquelas que já foram impostas. Diferença entre anistia e abolício criminis. A abolício criminis também é uma causa extintiva da punibilidade. O que é abolício criminis? Quando um crime é praticado, eu posso ter uma lei posterior que extinga aquele crime. Um exemplo disso é o nosso crime aí de sedução. Antigamente nós tínhamos aquele crime, né, que era 217 do Código Penal, seduzir mulher virgem, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Então, essa sedução foi abolida, foi extinta do Código Penal. Um outro exemplo de abolício criminis foi a lei que aboliu o crime de adultério. Antigamente, se o marido ou a mulher praticassem um adultério, eles poderiam ser punidos. Hoje, com a abolição do adultério, temos um entendimento de que a punição da infidelidade masculina ou feminina deve ser feita a nível de cível. Se a mulher, por exemplo, noivou com um cidadão, fez todo o enxoval dela, estava com a festa marcada, e descobre no dia do casamento que ele tinha um amante, ela então pode pedir uma indenização, melhor do que colocá-lo na cadeia. Eu acho que dói mais o bolso do que propriamente a pena privativa.
Então, a diferença entre anistia e abolício criminis é porque pode ser concedida antes do trânsito em julgado, anistia própria. Então, a anistia pode ser concedida antes do trânsito em julgado, que é a anistia própria, ou depois do trânsito em julgado, que é chamada anistia imprópria. A abolício criminis não. A abolício criminis é uma lei posterior que extingue os efeitos criminais daquele crime que foi abolido por ela. Vamos lá. A anistia apaga o fato e a abolício criminis revoga a norma. Então, a anistia, ela atua sobre o fato, tipo, foram anistiados todos os guerrilheiros que participaram da guerrilha do Araguaia. É o fato, guerrilha do Araguaia. A abolício criminis, ela revoga a norma, ela abole, ela extingue o crime. Então, houve a extinção do crime de sedução, houve a extinção do crime de adultério, houve a extinção do crime de rapto. Não temos mais o rapto, né? Então, determinados crimes que existiam, não existem mais. A abolício criminis atinge apenas os efeitos penais da condenação, não alcançando os efeitos extrapenais do artigo 91 e 92. O que significa atingir os efeitos penais da condenação? Qual é o principal efeito penal? É a pena. Ela atinge a pena. Mesmo que a pessoa tenha sido condenada por sedução, a pessoa não vai cumprir pena por sedução. O crime foi abolido, crime de sedução. Mesmo que a pessoa tenha sido condenada por adultério, não vai cumprir a pena por adultério. E não alcança os efeitos extrapenais. Tudo bem, professor, ela não vai ser condenada a cumprir a pena por adultério, mas ela gastou dinheiro com enxoval, ela gastou dinheiro com a festa do casamento, descobriu que o cara tinha uma amante. Ela pode mover uma reparação do dano nocível? Pode. E a sentença criminal que reconhece o adultério, ela serve para gerar coisa julgada e obrigar o acusado nocivo a reparar o dano. Então veja que a abolício criminis, ela extingue os efeitos penais, mas ela não extingue os efeitos extrapenais. A indenização nocível vale, né? Os efeitos administrativos para efeito de que ele perca a função pública, perca o cargo, seja demitido por um processo administrativo investigatório, persistem, porque ela não apaga esses efeitos extrapenais. Muito bem, efeitos da anistia. A anistia tem efeitos mais amplos, etimologicamente significa esquecimento. É como se fosse passar uma esponja. Olha aqui o que é anistia. Eu pego essa esponjazinha e passo assim. É passar uma esponja. Etimologicamente a palavra significa esquecimento. Anistia significa esquecimento. Anistiar significa esquecer. Então eu tenho as espécies de anistia. Eu tenho a geral ou plena, que menciona apenas os fatos, atingindo a todos os que cometeram. Então, por exemplo, a anistia da guerrilha do Araguaia, apenas como um exemplo. Ela é uma anistia geral ou plena. Por quê? Porque ela menciona o fato. Todos que participaram daquele fato, guerrilha do Araguaia, serão anistiados. Todos. Agora eu tenho a anistia parcial ou restrita. Menciona fatos, mas exige o preenchimento de algum requisito. Por exemplo, anistia que só atinge réus primários. Então aqui eu tenho uma anistia parcial. Na hora que a anistia exige o cumprimento de um requisito, eu tenho uma anistia parcial. Parcial, tá? Eu poderia dar um exemplo do réu primário. Eu poderia dar um exemplo somente beneficia aqueles que tivessem bom comportamento carcerário. Eu poderia dar um exemplo somente beneficia aqueles que cumpriram o sexto da pena. E assim, se ela tem
a obrigatoriedade de cumprimento de um requisito, a gente diz tecnicamente que é uma anistia parcial. Bom, competência. Tem sido perguntado na prova do OAB e concurso público. Quem tem competência para conceder anistia? A anistia, gente, é exclusiva da União. Artigo 21, inciso 17 da Constituição Federal. Portanto, quem concede anistia é a União e ela é privativa do Congresso Nacional. Por que eu faço essa ressalva? Porque nós temos que aprender logo que a anistia é privativa do Congresso Nacional, enquanto o indulto e a graça são privativas do presidente da República. Então, professor, a lei de anistia necessariamente tem que ser concedida pelo Congresso Nacional? Sim. Só podendo ser concedida por meio de lei federal. Também chamo a atenção para os senhores para não haver confusão. A anistia ela é concedida mediante lei. O indulto é concedido mediante decreto do presidente da República. Vamos ver já já. Então, a anistia é concedida pelo Congresso Nacional. O indulto é concedido pelo presidente da República. Então, são detalhes importantes. Revogação. Uma vez concedida, não pode a anistia ser revogada, que a lei posterior revogadora prejudicaria os anistiados em clara violação do princípio constitucional de que a lei não pode retroagir para prejudicar o acusado. Tá bom, professor? Beleza. A anistia não pode retroagir para prejudicar os acusados. Mas eu ouvi falar que o Ministério Público Federal está movendo algumas ações contra generais que teriam torturado no âmbito da ditadura militar. Eu ouvi falar que existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para reverter a anistia dessas pessoas que praticaram crimes na época da ditadura militar. Senhores, nossa opinião em relação a isso. Eu não posso criar uma lei que desanistie aquelas pessoas que já foram anistiadas. Se eu já peguei com uma esponja, já apaguei os efeitos criminais daquela condenação, eu não posso fazer uma lei que retorne a possibilidade daquelas pessoas serem punidas. Até porque, senhores, nós aprendemos em direito penal que a lei penal mais maligna, mais perversa, que prejudica o réu, ela não retroage para fatos anteriores. Ora, se eu crio uma lei no Congresso Nacional para desanistiar essas pessoas, eu estou criando uma lei mais severa que vai ter efeito retroativo. E isso vai contra toda a nossa sistemática do direito penal. Deu para entender? Eu não posso criar uma lei que é mais prejudicial e que vai ter poder retroativo para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Não posso. Estarei indo contra toda a sistemática do direito penal. A anistia concedida cessa os efeitos penais, mas subsistem os efeitos extrapenais da condenação. Assim como abolice o crimes, você anistia os fatos, as pessoas que participaram, por exemplo, da guerrilha do Araguaia, a parte criminal, mas a parte civil não se anistia. Você pode dar um exemplo, professor? Vamos lá. Você sabe que a guerrilha do Araguaia foi um acontecimento que representava um grupo que era contra o regime militar e queria implantar no Brasil uma ditadura socialista ou comunista, como quiserem. Bom, o fato é que durante os conflitos, os guerrilheiros lutaram contra forças armadas brasileiras. Imagine que nesse conflito
um guerrilheiro tivesse dado um tiro em direção a um soldado, algum soldado das Forças Armadas, e esse tiro tivesse atingido um camponês lá de Xambioá. Ele deu um tiro no cidadão e acertou o camponês. E o camponês ficou paraplégico, em cadeira de rodas. Tá bom. Sai a lei de anistia da guerrilha do Araguaia, por exemplo. Aquele guerrilheiro não poderá ser processado por uma tentativa de homicídio contra o camponês lá de Xambioá, porque uma lei de anistia, ela apaga os efeitos criminais da condenação, mas ela não apaga os efeitos extrapenais. Então significa o que, professor? Significa que a família do camponês, ou mesmo o camponês, se estiver vivo, pode mover uma ação civil de indenização contra o guerrilheiro que lhe deu aquele tiro, para que o guerrilheiro lhe indenize pelo fato de ele era um trabalhador rural e que em virtude do tiro ficou paraplégico e que em virtude do tiro ficou impossibilitado de exercer suas atividades. Então ele tem direito a receber uma indenização. Deu para entender? A anistia, ela apaga os efeitos penais da condenação, ela não apaga os efeitos extrapenais. Muito bem, efeitos. A anistia retira todos os efeitos penais, principais e secundários. Qual é o efeito penal principal da condenação? Aplicação da pena, privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Quais os efeitos secundários da condenação? Eu tenho vários efeitos secundários. Por exemplo, a pessoa que é condenada passa a não ser primário. Se vier a praticar um outro crime, passa a ser reincidente, um efeito. Efeito secundário, não concessão de SUSI. Efeito secundário, não concessão do livramento condicional. Então existem vários efeitos secundários da condenação, tá? Mas não os efeitos extrapenais, que é a obrigação de reparar o dano. Então, no caso, o lavrador que ficou paraplégico com o tiro daquele guerrilheiro lá em Xambioá, ele pode mover a ação de reparação do dano. Confisco, né? O fato do Estado brasileiro ter anistiado os guerrilheiros não significa que aquelas armas ilegais que foram confiscadas pelo Estado brasileiro tenham que ser devolvidas para os guerrilheiros. O confisco é um efeito extrapenal. Deste modo, a sentença condenatória definitiva, mesmo em face da anistia, pode ser executada no juízo civil, pois constitui título executivo judicial. Então já tinha uma sentença do juiz de Xambioá condenando aquele guerrilheiro pelo tiro, criminalmente. Sai a anistia, criminalmente eu não posso processá-lo, mas aquela sentença que condena o guerrilheiro criminalmente pelo aquele tiro serve como título executivo para ser executado no cível, com o objetivo de que a vítima seja indenizada pelo tiro que recebeu. Então o efeito da anistia é penal, não é extrapenal. Portanto, subsiste a indenização no cível. A anistia opera ex tunc, que significa ex tunc. Tunc, o T do tunc significa tudo. Ela apaga tudo, ela vem para trás de forma retroativa e como uma esponja, ela apaga tudo. Ex tunc. Ela vai desde a origem do ato. Ex tunc, rumo ao passado, concedido acesso aos efeitos penais e retorna a pessoa à primariedade. Professor, mas eu fiquei sabendo que gente importante praticou o sequestro daquele embaixador dos Estados Unidos. Essa pessoa, mesmo tendo praticado a extorsão mediante sequestro desse embaixador, ela volta a ser primária? Volta, porque a anistia tem efeito ex tunc.
como se ela não tivesse praticado o fato, se apaga. Subsistem os efeitos civis, se a sentença penal for condenatória, o ofendido poderá promover a execução nocível para efeito de reparação do dano material e moral. Concessão da anistia, nós já vimos que a concessão da anistia é da competência da União, através do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, que poderá vetar o projeto. Preste atenção que a atuação do presidente da República na anistia, ele está ali como um coadjuvante, ele pode realmente vetar o projeto de anistia. Todavia, não ele que tem iniciativa no indulto, não. Ele está como autor principal do indulto, porque é ele que faz através da iniciativa do presidente da República o indulto e é feito através de decreto presidencial. Crimes insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Tem caído muito isso. Quais são os crimes que são insuscetíveis? A anistia não é permitida nos crimes hediondos. E aí, quais são os hediondos? Só para dar um exemplo: o homicídio qualificado, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, né? E nos crimes assemelhados aos hediondos: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Professor, então quer dizer que o Congresso Nacional não pode se reunir para conceder anistia nos crimes hediondos e nos crimes assemelhados aos hediondos? Não. É expressamente vetado pelo artigo 5º da Constituição Federal, tá? Então não é permitida anistia, graça crimes insuscetíveis de anistia, graça e indulto, os crimes hediondos assemelhados. Tem uma explicação aqui, tá? Crimes hediondos, terrorismo e tráfico de drogas, né? Quanto à tortura, a Lei 9.455 de 97 só proibiu, a anistia e a graça. Professor, se ela só proibiu a anistia e a graça, não fica a questão do indulto. Prevalece assim o entendimento de que no caso da tortura admite-se a concessão do indulto. Alguns doutrinadores defendem que, como a lei de tortura não proibiu o indulto, poderia ser concedido na tortura o indulto. Todavia, não é esse o entendimento de Capês. Se vocês derem uma olhada no livro do Fernando Capês, ele vai dizer que o artigo 5º da Constituição Federal, ao mencionar a graça, o fez em sentido amplo, abrangendo também o indulto. Você pode explicar, professor? É o seguinte, é porque, gente, um indulto, na verdade, é um nome para concessões coletivas de indulto. A graça é o indulto individual, é uma concessão individual. Quando o presidente da República lhe concede um indulto para uma coletividade, ele vai usar o mesmo instrumento no decreto, como também na graça, com a diferença que a graça é o indulto individual. Ora, se a graça é o indulto individual e a Constituição menciona a graça no sentido de indulto individual, também se proibiu o indulto. A proibição à concessão do indulto é inconstitucional. Primeiro, porque o legislador ordinário não poderia tê-lo incluído, pois não foi mencionado na Constituição. Essa é a posição de Alberto Silva Franco. O Alberto Silva Franco disse: não, peraí, proibir a concessão do indulto, proibir a concessão do indulto é inconstitucional. Primeiro, porque o legislador ordinário não poderia tê-lo incluído. Ora,
se é uma prerrogativa do Constituinte na Constituição, eu não posso fazer uma lei especial, que é a lei dos crimes hediondos, e colocar o indulto lá na lei, porque isso só poderia ser feito pela Constituição Federal. E segundo, eu tenho um outro argumento aqui que é bom a gente esclarecer. A concessão do indulto está prevista obrigatoriamente ao presidente da República. Na hora em que o legislador ordinário retira a possibilidade do indulto para a concessão, ele está retirando uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal. Ou seja, trocando em miúdos, em resumo, qual é o entendimento que prevalece? Senhores, o entendimento que prevalece, embora o Alberto Silva Franco seja contrário, é de que nós não podemos conceder anistia, graça, indulto nos crimes hediondos e assemelhados. Por que o senhor fez toda essa explicação? Para dizer para os senhores que numa questão subjetiva de prova de concurso, uma questão de magistratura, uma questão de Ministério Público ou Procurador do Estado, você deve explicar que, muito embora haja essa posição majoritária de que anistia, graça e indulto não pode ser concedida em crimes hediondos e assemelhados, existe uma posição minoritária do Alberto Silva Franco que diz que essa proibição de concessão do indulto é inconstitucional, primeiro porque o legislador ordinário não poderia ter feito uma proibição que não está na Constituição. Segundo, que o legislador ordinário não pode tirar uma prerrogativa que é do presidente da República, prevista na Constituição, e te retirar através de uma lei especial. O Alberto Silva Franco tem um pouco de razão? Tem, mas o entendimento que prevalece é não concessão de anistia, graça e indulto nos crimes hediondos e assemelhados. Conceito de graça e indulto. Terminamos a anistia, vamos agora para a graça. A graça é um benefício individual concedido mediante provocação da parte interessada, e o indulto é uma benesse de caráter coletivo concedido espontaneamente. Então, professor, tem mais uma diferençazinha que eu observei aí entre a graça e o indulto. Qual foi? É que a graça, gente, você entra com um pedido, você requer a graça, que é o indulto individual. E no indulto coletivo, não. No indulto coletivo, o presidente da República, ao prolatar o decreto, ele espontaneamente te concede aquele benefício do indulto. Então, a graça, além de ser individual, ela tem que ser provocada. O indulto, além de ser coletivo, ele é espontâneo. Então, estamos aí entendendo as diferenças, né? Semelhanças entre indulto e graça. Bom, só podem ser concedidos após o trânsito em julgado. Nós já vimos que a anistia pode ser concedida antes do trânsito em julgado. Aqui não. O indulto e a graça só podem ser concedidos após o trânsito em julgado. São concedidos por decreto do presidente da República. Nós já vimos que a anistia é uma lei de competência do Congresso Nacional, que o presidente da República tem um papel coadjuvante, ele apenas pode vetar. Que pode delegar essa atribuição ao Procurador-Geral da República. Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público Federal. E ele... Então, professor, quer dizer que o presidente da República pode delegar ao chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República? Pode, mas não é só ele não. Ou ao Advogado-Geral da União. Quem é o Advogado-Geral da União? É o chefe da Advocacia Geral da União, cuja atribuição é defender a União em toda e qualquer causa. Se você, cidadão, entra com uma ação contra a União, por exemplo, você foi autuada
erroneamente no imposto de renda. Tu entras com uma ação contra a União pedindo a restituição do valor do imposto de renda, te cobraram a mais. Quem vai fazer a defesa da União? Procuradoria-Geral da União. E eles recorrem até a última instância. Só extingue o feito principal, que é a pena. Pode ser extinta ou comutada, né? Então, só extingue a graça e o indulto